Boa noite, turma. A gente vai falar sobre a história e filosofia da ciência, analisando uma sequência didática, com os alunos do terceiro ano do ensino médio, falando sobre a história do DNA. Nosso grupo é composto por Alessandra, Graciele, eu, Luiz Ricardo, e a Maristela. E como que a gente fez? Os professores podem fazer no caso, Era uma aula sobre a história do DNA, falando como foi descoberta, quem foram os cientistas que estavam por trás disso, E quem descobriu, no caso, foram esses dois, Watson e Crick. Descobriram em 1953. E eles ganharam o Prêmio Nobel em 1962. E quem estava por trás também disso, A descoberta do DNA. Quem os ajudou? Que foi, principalmente, a Rosalind Frank e o Maurice Winks, que também ganhou o Prêmio Nobel em 1962. Em 1952, a Rosalind Frank ela obteve essa foto mais famosa do DNA, que é a foto 51, E como que foi feita essa aula? Essa aula pode ser feita pelo seguinte, usando o PowerPoint, através de slides, e postada no YouTube. Depois da aula postada no YouTube, o que os professores podem fazer? Enviar o link, certo? Da aula, no caso da aula de História do DNA, para os alunos e pedir para que mandem um e-mail para a gente, tirasse uma foto da atividade e mandasse para a gente no e-mail dos professores, no caso a Alessandra, a Graciele, eu, Luiz Ricardo e a Maristela, E qual seria essa atividade? Após, eles colocariam o nome e a turma, e a pergunta seria, após sobre a aula de História do DNA, elabore um novo desenho sobre a estrutura do DNA. Com isso, os alunos iriam tirar a foto, do que eles achavam da estrutura do DNA e enviar para a gente pelo e-mail, seja Gmail, Hotmail, Outlook, Yahoo ou outro que seja. A gente iria receber todas as fotos, Os professores, no caso, receber todas as fotos. E depois disso, iria ter a segunda aula, que é falando como é a estrutura do DNA, de qual era o conteúdo dele, Como que ele era, sobre a pentose, o DNA, as siglas do DNA, falando sobre tudo o DNA. E seria enviados para eles através de um link da segunda aula sobre a sequência didática do DNA, enviado para eles por e-mail. Com isso, os alunos poderiam saber um pouco mais sobre o DNA. Saber, nossa, eu errei nisso, nossa, eu acertei nisso, eu desenhei certo, nossa, eu fiz o desenho errado, foi totalmente distorcido o meu desenho, E aonde que a gente quer chegar nisso? A gente quer chegar na conclusão que os professores saibam o que os alunos pensam sobre o DNA, o que pode ser melhorado, E a gente agora vai passar a primeira aula, a segunda aula e a terceira aula, que foram as fotos recebidas com gráfico, de quantos alunos que acertaram, quantos que erraram, e a conclusão de onde que os professores podem chegar, onde eles podem trabalhar mais certo, Porque a história do DNA ela não é muito falada nos livros didáticos do ensino médio. É muito pouco falado a história do DNA. Já vem direto, como que é o DNA? Entendeu? O DNA ele é uma dupla hélice, Não tem falando sobre a história do DNA nem de Watson, nem Crick, o
Winks, muito menos da Rosalind Franklin. Não, é muito pouco, assim, são poucos livros que são encontrados falando sobre a história do DNA. Então, com isso, os professores, obtendo esse resultado, podem introduzir um pouco mais falando sobre a história do DNA, que vocês vão ver agora, a partir de agora.